Boa noite, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou instruir vocês a como se conectar na API do Ladesca por meio da biblioteca API Client e da biblioteca do Transact Query, tá? Nesse vídeo aqui o foco vai ser exclusivamente criação, edição e exclusão de dados, tá? No vídeo passado, esse aqui que eu tô gravando é o terceiro vídeo, tá? Então no segundo vídeo eu tinha feito exatamente a mesma coisa, isso aqui utilizando o fetch, né, a função fetch padrão do JavaScript. E agora eu vou mostrar como a gente faz isso no Ladesca, tá? E um detalhe importante é que é o seguinte, aqui na API, como vocês podem ver no Swagger, todas as rotas estão desbloqueadas. O que isso significa? Significa que qualquer pessoa pode vir aqui e fazer qualquer coisa na API sem ter autorização, sem ter login, sem estar autenticado, certo? E por enquanto a API está assim só para facilitar a nossa vida mesmo, mas no futuro próximo, muito provavelmente, as rotas vão exigir autenticação, tá? Se você está nesse futuro próximo e você está tendo problemas em acessar a API por causa da autenticação, a gente vai instruir você no Discord e de algum jeito, fica tranquilo, tá? Não pensa nisso agora, mas saiba que em algum momento as rotas vão estar trancadas, tá? Tanto que eu tô num projeto Nuxt completamente separado do projeto do front do Sysga, e eu consigo acessar as rotas aqui normalmente, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou também usar usuários, como eu fiz em todos os outros 500 vídeos, né? Eu vou começar criando um usuário novo, certo? Não vou usar o get aqui, porque eu já usei no outro vídeo. Lembrando que eu vou usar o API Client, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui na documentação do API Client. O meu objetivo é criar um usuário novo. Vamos ver como é que eu posso fazer isso na biblioteca. Então eu venho aqui na classe Ladesca API Client. Vendo as propriedades, seleciono a que eu quero, que é usuários. Então, já vamos começar aqui. Para acessar o Ladesca API Client, use API Client. Para acessar usuários, usuários. Agora, vamos continuar. Vamos procurar um método para criar um usuário novo, que no caso aqui é o usuário create. Tá? Então, já vamos digitar usuário create. E a gente vem ver aqui sobre esse método. O usuário create recebe um parâmetro, e esse parâmetro é do tipo usuário create data. Se você está estranhando essa estrutura aqui, com esses tipos, eu recomendo que você estude mais sobre TypeScript, tá? Porque isso aqui são tipos personalizados que você pode programar utilizando TypeScript, tá? Então, a gente vai ver aqui a gente vai ver mais informações sobre esse tipo aqui, usuário create data, que é passado como parâmetro para o método usuário create, tá? Então a gente vê aqui que esse tipo corresponde a um objeto que tem uma propriedade chamada request body. Então vamos lá. A gente vai passar aqui por parâmetro um objeto e este objeto tem a propriedade request body. Perfeito. Vamos ver agora o que é que esse tipo usuário input create view significa, certo? Esse é o tipo de create body. Vamos lá. Usuário input create view é basicamente um objeto com 3 propriedades: e-mail, matrícula SIAP e nome, tá? Essas 3 propriedades, por acaso, mas não por acaso, são as mesmas propriedades obrigatórias aqui no request body para fazer o cadastro de um usuário, certo? A mesma coisa que a gente encontra como obrigatória no Swagger também está aqui na biblioteca do API Client. Não é coincidência, né? Claramente se trata da mesma informação, mas aqui no API Client a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia no fetch, só que de um jeito mais fácil, certo? Então vamos lá, request body é um objeto com as informações do usuário que a gente quer cadastrar. Então vamos lá, vamos seguir o que está aqui. E-mail, matrícula SIAP e nome. A ordem não importa, tá? Eu vou colocar o nome primeiro, mas você pode colocar o que você quiser primeiro. Então eu vou colocar aqui Maria Joaninha, que eu acho esse nome bonitinho. E-mail mariajoaninha@gmail.com. E matrícula SIAP pode ser qualquer uma. Perfeito.
Então, aqui, basicamente, a gente tem um método para criar o usuário Maria Joaninha, tá? Bom, eu vou querer executar este método só quando o usuário clicar num botão. Por quê? Eu estava tendo bastante problema, como eu falei no vídeo passado, mas eu vou repetir isso aqui, tá? Execute API client. O que acontecia? O Nuxt, ele vai executar isso aqui automaticamente. E acontecia que às vezes ele atualiza e acaba executando um código que ele já executou antes de novo. Então, estava dando bastante problema e eu acabei achando melhor executar as coisas só quando eu clico em um botão, certo? Eu espero que não tenha executado este método, este API Client, a gente vai descobrir agora, tá? Eu vou armazenar numa variável const await. Const data é igual ref data.value é igual para eu poder ver a minha informação que eu tenho aqui. Ai, não tinha executado, graças ao bom Deus. Não tinha executado. Então não deu erro agora na hora de executar de novo, certo? Então é o seguinte. Aqui eu executei o meu método para criar a usuária Maria Joaninha, certo? Todas as informações que eu coloquei ali foram cadastradas. E a API me devolveu o registro que foi feito, certo? O registro tem esse ID, eu vou salvar o ID da usuária Maria Joaninha, porque vai ser útil pra gente mais pra frente, certo? Pra gente poder manipular ela usando a API. Então, beleza, para criar usando a API Client já tá top, já tá feito, certo? Aí, a gente agora vai querer editar a usuária Maria Joaninha, tá? Então, vamos voltar aqui na dessa API Client, eu voltei demais, pode deixar em usuário só. Aqui os usuários vão procurar um método que corresponde à edição, que no caso é update one by ID, tá? Então a gente vem aqui no API Client, apaga tudo que já fez e coloca aqui usuário update one by ID. E vamos ver mais sobre essa função update one by ID. Ela recebe um valor como parâmetro, vamos ver mais sobre esse valor. E ele corresponde a um objeto que tem duas propriedades, ID e request body. Então, vamos lá, objeto, que tem ID e request body, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, o ID é o ID da Maria Joaninha e request body é o body da requisição, certo? Request body é aquele mesmo body que a gente editava quando estava fazendo o fetch. É a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai colocar as informações que quer editar. Então, eu quero editar o nome Maria Joaninha Pereira. Joaninha Pereira. E-mail, eu vou colocar Joaninha Maria Pereira, @gmail.com. Perfeito. Agora vamos executar. E pronto. Já mudou os dados aqui na API, já mudou o nome para Maria Joaninha Pereira e o e-mail para joaninhamariapereira@gmail.com. E a data de edição também foi alterada, ó. Alterada automaticamente, tá? Tudo perfeito. Perfeito, editamos e agora falta excluir a Maria Joaninha Pereira. Como a gente exclui o registro? Vamos voltar aqui na documentação. Qual é o método para excluir um usuário, certo? Aqui é usuário delete one by ID. Então, vamos apagar tudo. Usuário delete one by ID. Qual é o parâmetro que essa função recebe? Vamos descobrir aqui, ó.
O parâmetro que ela recebe é um objeto com a propriedade ID, certo? Então, vamos colocar o ID aqui, corresponde ao ID do usuário que a gente quer excluir, no caso é a Maria Joaninha Pereira, tá? Então, aqui, se der certo a exclusão, a gente vai receber um valor true, né? Um valor booleano de verdadeiro. Se não der, provavelmente vai dar falso. Vamos lá. Pronto, deu true é porque a exclusão do registro foi bem sucedida, tá? Basicamente é isso que a gente faz, é assim que se utiliza o API Client para fazer manipulação de dados na API. Beleza? Só isso. Olha aqui na documentação. Se tiver alguma dúvida, quiser verificar alguma coisa, pode olhar aqui no Swagger também, tá? Aqui não tem problema nenhum, porque o Ladeça API Client ele é literalmente baseado no Swagger, né? Isso aqui é só uma forma mais rápida de você entrar em contato com a API. E é isso. Agora a gente vai ver como utilizar a biblioteca Transtack Query. Bom, para usar o Transtack, a gente vai utilizar o recurso chamado Mutations. Mutation é esse recurso para a gente poder fazer criação, edição e exclusão de dados. No outro vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz, eu utilizei o Use Query, que está aqui em algum lugar, aqui, Queries. Ó, Use Query. Use Query é exclusivamente para consulta. Tá? Query significa literalmente consulta em inglês, então ele é só para leitura, é só para o método GET das requisições HTTP, certo? As mutations são para todos os outros métodos que existem, tá? Então, serve para post, put, pet, delete, qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai utilizar as mutations, então vamos ver como fazer isso. Primeiro, esse usuário que era a Joaninha, eu já deletei ela, então já vou apagar esse ID, porque ele já não tem por que deixar aqui mais. Então, vamos lá. Primeiramente, como utilizar uma mutation? Use mutation, certo? Use mutation é uma função que recebe um objeto de argumento. Esse objeto deve ter uma propriedade chamada mutation_fn. Mutation_fn é a função que a mutation vai executar, certo? Então, aqui deve ser a função para manipular os dados. Então, por exemplo, aqui dentro pode ter uma função fetch do método, qualquer método que não seja get, tá? Então, aqui pode ser, por exemplo, post, delete, put, pet, não tem problema, tá? Ou, no lugar de fetch, pode ser API Client também, porque o API Client também vai na API e busca os dados, tá? Aqui eu vou usar API Client, mas o fetch também funciona, tá? Então, aqui eu vou use API Client. Agora, no momento, eu quero criar um usuário novo. Então, eu vou aqui, usuários com create, usuário create, certo? E aqui eu vou passar como parâmetro as informações para criar um novo usuário. Eu já esqueci a estrutura para fazer isso, então eu vou ver aqui na documentação. Eu preciso passar um request body, e aqui dentro sim vai as informações do usuário. Então, nome, usuário Transtack top, e-mail, top usuário, olha tudo que é e-mail, meu Deus. Transtack@gmail.com, matrícula SIAP. Pronto, perfeito. Aí agora é o seguinte. Aqui no Use Mutation, tem uma observação importante que precisa ser feita. No Transtack, a gente tem aquele Use Query que eu falei antes, certo? A questão é a seguinte, o Use Query, quando você digita o código dele aqui dentro, ele é executado automaticamente, certo? Então, se você tem um Use Query aqui no seu JavaScript e você roda o código, esta requisição ela já é executada. Aqui no Use Mutation, não.
essa requisição aqui para criar o usuário não vai ser executada se eu manter esse useMutation aqui no código, tá? Como é que eu vou executar esse mutation? Eu vou mostrar isso agora, tá? Então vamos lá. Eu vou armazenar isso. Const. Mutation. Vamos lá. Eu só vou executar essa useMutation quando eu executar a função mutate, tá? Eu vou deixar isso aqui um pouco mais claro, depois eu volto para o que eu estava fazendo. Então, eu vou tirar tudo isso aqui, apagar tudo. Mutate. Aqui é o seguinte, useMutation retorna um objeto. Esse objeto eu estou armazenando na variável mutate. Beleza? Eu vou mudar o nome para não ter confusão. Mutation. Esse objeto eu estou armazenando na variável mutation. Esta mutation só vai ser executada quando eu executar a função mutate, tá? Então, se eu manter assim no meu código, não vai executar, não vai criar um usuário novo. Só vai criar um usuário novo se essa linha aqui rodar. Perfeito? Então, vamos lá. A gente já partiu desse pressuposto, então tá beleza, certo? Aí é o seguinte, uma coisa legal que o useQuery nos permite fazer com esse recurso. Esta mutation fn, ela pode receber parâmetros, certo? Então, digamos que eu quero deixar essa estrutura do useMutation genérica, ou seja, eu quero poder criar vários usuários a partir dela. O que é que eu vou fazer? Pega essa estrutura aqui do usuário e passa como parâmetro. E aí você vai passar os dados dos usuários quando você chama a função mutate para executar a mutation, certo? Aqui ele está achando que new user é do tipo void. Eu vou deixar como n que resolve. Beleza? Então aqui, ó, eu posso usar esta useMutation com qualquer usuário. Então eu chamei uma vez só, mas eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Eu posso criar aqui outro usuário. Posso criar Leão Rei, matrícula CA, não sei o que lá, sabe? Eu posso executar isso aqui quantas vezes eu quiser, para criar quantos usuários eu quiser, porque essa estrutura aqui ficou genérica agora. Se eu quisesse, eu poderia deixar a informação fixa aqui dentro, mas aí não teria muito motivo para eu usar essa mutation, entendeu? A razão de eu ter essa estrutura aqui é justamente por ela ser genérica. Eu já configurei uma vez só e vou poder usar quantas vezes eu quiser, tá? No caso, eu vou usar uma vez só, né? Eu só quero criar um usuário só. Beleza? Então, já pode apagar isso aqui, tá? E outro detalhe. Mutation é um objeto com várias propriedades. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o useQuery do Tanstack, tá? Eu vou desestruturar esse objeto. Então, eu vou pegar só as propriedades que mais satisfazem as minhas necessidades do momento, que no caso são expand, iserror, data e mutate, que é a função que executa a mutation, tá? Então vamos lá, expanding, ela indica se eu estou executando a minha requisição HTTP ainda, se eu ainda estou no processo de ir lá na API e criar um usuário novo, certo? Iserror, ele indica se teve algum erro no meio do processo, não deu de jeito nenhum para fazer. Data é a resposta que eu tenho da API. Então, se eu mandei as informações para criar um novo usuário, a API vai me devolver o registro desse usuário depois que ele foi criado, certo? Então, data é literalmente o que a API me responde. Mutate é a função para executar, certo? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar dessas informações aqui no template. Então, beleza. É o seguinte, eu vou fazer a estrutura que eu já mostrei, que é muito comum de se fazer com o Tanstack Query. Eu vou exibir uma determinada coisa se
a requisição estiver pendente. Se ela estiver pendente, eu vou falar que eu estou criando usuário. Agora, else if. Oh, meu Deus, else if. Se deu um erro ao criar o usuário, eu vou falar, não foi possível criar o seu usuário. Certo? Agora, else if. Se deu tudo certo, se não teve erro, se não tá pendente, se tá tudo maravilhoso, eu vou simplesmente mostrar minhas informações para o usuário. Falar, usuário criado com sucesso. Beleza? Eu vou trocar esse nome aqui para criar usuário. Tá tudo certinho. Acredito que esteja tudo certo. Família. Pronto. Vamos lá, 3, 2, 1. Criar usuário. Criando usuário. Usuário criado com sucesso. Perfeito. Então aqui, ele me deu o ID do usuário. Eu vou salvar para poder manipular ele mais tarde também. Certo? Beleza, perfeito. Criamos o usuário, vamos editar esse mesmo usuário, que é o usuário Tanstack Top. Como a gente edita, agora volta para o API Client, certo? Vamos voltar aqui, apenas para usuário service. Vamos procurar o método para editar usuário. Usuário update one by ID, tá? Sinceramente, eu esqueci o que eu tenho que passar para ele como parâmetro, mas por enquanto isso não importa. Eu só vou vir aqui e apagar a função do usuário create e substituir usuário update one by ID, tá? Então, como parâmetro deve ser um objeto com o ID, usuário e com a body request body, certo? Mas, todavia, se eu deixar as informações fixas aqui, essa mutation só vai poder ser executada, tipo assim, uma vez. Para editar este determinado usuário deste ID uma vez só, certo? Porém, a gente quer uma coisa dinâmica. Então, a gente pode receber essa informação aqui como parâmetro. E aqui receber como parâmetro o edit user, tá? Se quisesse, também poderia receber o ID e a request body como parâmetros, tá? Mas enfim, aqui para facilitar a nossa vida, eu vou querer receber o objeto inteiro como parâmetro no mutate, tá? Então, usuário update one by ID, edit user. Perfeito. Então, aqui eu vou configurar a edição do meu usuário aqui na chamada da função, tá? Eu vou querer editar o usuário que tem este ID e vou mudar o nome. Eu não lembro o nome dele. Tanstack legal e-mail. Vou trocar o nome do e-mail para legaltanstack@gmail.com. Vou deixar assim mesmo, tá? E aqui eu vou trocar criando para editando. Não foi possível editar. Usuário editado com sucesso. Aí eu vou trocar criar para editar. Editando, usuário editado com sucesso, trocou para Tanstack legal. Seja lá qual era o nome dele antes, tá? E também atualizou aqui a data de edição. Já não é mais a mesma que a data de criação, certo? Perfeito. Perfeitinho, beleza, maravilha. Agora vamos apagar esse usuário. Como a gente faz? Vamos voltar aqui para o API Client, apaga a função de edição e vamos ver a documentação, como é que faz. Porque eu realmente sou esquecida, eu genuinamente esqueço. Usuário delete one by ID. Perfeito. Lembrei como faz. Usuários.delete one by ID recebe um objeto como parâmetro e esse objeto tem a propriedade que corresponde ao ID do usuário que eu vou deletar. Porém, eu quero deixar isso aqui dinâmico, então o que eu vou fazer? Eu vou receber o ID na minha função dinamicamente, certo? Aqui
você pode tanto receber o objeto como parâmetro, ou receber apenas a string como parâmetro, certo? Aqui eu vou deixar string porque eu acho mais prático, mas se você quiser receber o objeto com a propriedade ID, não tem problema, tá? Então aqui ID sim. E vou botar aqui o ID do que eu quero apagar, tá? Perfeito. Apagar usuário. Apagando o usuário. Não foi possível apagar o seu usuário. Usuário apagado com sucesso. E aqui data vai ser true se der certo, tá? Se não der certo, não vai ser true. Usuário apagado com sucesso foi true porque deu certo. Então, tá perfeito, tá? Basicamente é assim que a gente usa os mutations. Usa sempre com o API client, tá? Para deixar o mutation dinâmico, vai ser uma função que recebe parâmetro, tá? É assim que a gente faz no Ladessa. É essa a melhor forma de fazer, justamente porque com o Tanstack Query a gente tem acesso a esses estados aqui para ter mais controle na requisição, tá? Agora, acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre como tipar esses parâmetros aqui um pouco melhor, mas esse vídeo de agora é só para ensinar mesmo como faz os mutation, tá? E acredito que seja só isso. Por favor, leia a documentação do Tanstack Query. Tem muita coisa aqui que eu não falo, porque tem muita coisa, porque eu falo só o básico, né? Só o fundamental para vocês poderem usar, mas tem muito conhecimento aqui que dá para usar, tá? No front, tá complicado o código, né? Tem muitos lugares que deveriam usar mutations, não estão usando. Tem até lugares que deveriam usar use query, que eu passei no primeiro vídeo, não estão usando. Enfim, tá uma bagunça. Eu vou ter que arrumar. Mas, enfim, não aprendam pelo código que está no front hoje. Aprendam por esse vídeo, pela documentação, tá? Porque a gente precisa melhorar o front. Esse vídeo aqui é uma tentativa de melhorar ele. Beleza? Acredito que seja só isso por agora. Qualquer dúvida podem me chamar. Qualquer dúvida podem ver a documentação do API Client. Podem ver a documentação da API que está no Swagger. Aqui é a documentação do Tanstack, tá? E é isso, pessoal. Beijão, viu? Até mais.